Tem gente que diz que ele exagera, mas também tem quem garante que Daniel Lopes é um dos caras mais afiados quando o assunto é teoria da conspiração. Ele mistura história, símbolos, política, cultura pop e consegue transformar acontecimentos mundiais em uma narrativa que, no mínimo, te faz pensar duas vezes. Então, já faz o seguinte, pega o seu chapéu de alumínio, ajusta bem na cabeça e vem comigo. Porque nessa parte 2 das maiores teorias dele, a coisa fica pesada. A gente está falando de nova ordem mundial, Illuminati, grande reset e até um suposto plano envolvendo Donald Trump para desmontar a ordem global atual e construir outra, com os Estados Unidos no controle total. E quando você acha que acabou, entram OVNIs, tecnologia militar secreta, máquinas controladas com a mente e projetos que parecem roteiro de filme. É tudo loucura ou existe algo muito maior acontecendo? A gente vai conferir nessa parte 2 das teorias mais cabulosas contadas por Daniel Lopes. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A nova ordem mundial, Illuminati. Basicamente, quando Lopes fala em nova ordem mundial, ele está se referindo àquela teoria mais conhecida mesmo, de elites políticas e econômicas comandando o mundo de forma geral. Não é algo novo, essa ideia já circula há bastante tempo, mas Daniel acrescenta alguns detalhes interessantes sobre isso. No próximo tópico eu vou falar de uma suposta mudança nessa nova ordem, tá? Então vale traçar esse paralelo. Segundo ele, essa nova ordem mundial se chama aí Grande Reset, né? E durante a sua participação lá no Inteligência Limitada, onde ele bate carteirinha, né? Ele explica o que seria então esse movimento quase como uma seita organizada. Eles seriam nada menos do que uma nova ordem internacional, mas com o pé aí nos Illuminatis desde a origem. Segundo Daniel, o próprio iluminismo já carregava essa ideia de mudar a ordem mundial. Ele explica que no passado a Europa vivia sob o sistema medieval marcado pelo feudalismo, onde a sociedade era dividida em estamentos, clero, nobreza e povo, ou seja, praticamente não havia mobilidade social. Bom, quem nascia súdito morria súdito e quem nascia nobre, morria nobre. O poder ficava concentrado na nobreza e na igreja que controlavam as terras, as leis e até a própria justiça. Então, assim, na verdade, quando você pensa em iluminismo, o iluminismo já é uma agenda de mudança de uma ordem mundial. Por quê? Porque o iluminismo, ele queria A gente vinha da Idade Média. Exato, você estava ali no cenário medieval em que a nobreza e o clero, né, a igreja e os nobres, eles dominavam tudo. Pois é. E a gente está falando... Ditava as regras. Ditava as regras e tinha um sistema feudal, né? O sistema feudal, ele era um sistema, era uma sociedade estamental, uma sociedade de estamento, que é uma sociedade que guarda certa semelhança com a sociedade indiana, que é de casta, né? Pois é. Que você não tem uma mobilidade entre os níveis. Era quase impossível, né? Não tem mobilidade social, você não sobe de jeito nenhum, não tem escada para você ascender socialmente. A ideia de que todo ser humano nasce com direitos vem do cristianismo, já que todos seriam filhos de Deus e isso, de certa forma, limitava o poder dos governantes. Só que com o crescimento do comércio na Europa, surgiram novas rotas comerciais, cidades ricas como Veneza e Gênova, e junto com isso apareceu uma nova classe, a burguesia. Gente que tinha dinheiro, né, mas não tinha prestígio nem poder político. Que muitos não vão reconhecer, mas a ideia do direito natural é uma conquista que vem do cristianismo, que parte do princípio que todo mundo foi criado por Deus, né? Todo mundo igual. E não precisa nascer numa certa classe para ter direito. Todo mundo que nasce independente da classe já teria esses direitos, porque todos são filhos de Deus. Até a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos vem do cristianismo também, né? O iluminismo, ele chega ali no momento que é uma revolução burguesa. Em que sentido? Você tinha a nobreza e o clero. E, na verdade, eles se misturavam até no poder, né? Porque na Europa você tinha príncipes bispos, né? O título do cara era príncipe bispo. Era príncipe e era bispo ao mesmo tempo, né? Então, essas duas classes dominavam tudo. A burguesia começou então a financiar novas filosofias e projetos políticos para derrubar o chamado Antigo Regime, aquele sistema das monarquias europeias sustentadas pelo direito divino dos reis. E para enfraquecer essa estrutura, passaram a questionar Deus, a igreja e a própria moral cristã. Foi nesse contexto que ganharam força ideias mais céticas e até ateístas, como a famosa frase de Nietzsche de que Deus está morto. Então os burgueses, nesse intuito de conquistar o prestígio, eles começam a fomentar novas filosofias. Filosofias, por exemplo, de que já está na época de acabar com essa dominação do clero e da nobreza, então eles começam a falar sobre a superação do antigo regime. O que é o antigo regime? Era a ordem mundial da época. Era o regime das monarquias europeias, as monarquias que dominavam tudo. Então eles começaram a desenvolver filosofias, e até projetos políticos também, projetos revolucionários, para derrubar esse antigo regime. Então eles começaram a criar a ideia de que, essa ideia da teoria do direito divino, né, de que o cara é rei porque Deus o escolheu para ser rei, eles começam a revisar isso, e é claro que
Como a figura de Deus era muito importante ali para a sustentação desse poder medieval, é claro que começam a surgir filosofias mais céticas e ateístas. Porque se você tira Deus de cena, você mata Deus, né? Como Nietzsche fala no Zaratustra, né? Deus está morto. Deus morreu, né? Porque o Grande Reset é a conclusão desses movimentos. Sim. O nome do livro é só Foucault. Tem o Michel Foucault, filósofo. O nome do livro é só Foucault. A edição que eu tenho é um cara esquiando, assim, aquela prova de esqui que o cara dá um salto e voa. E fica ali com um esqui, um esqui bem horizontal, assim, né? Então só tá escrito Foucault. E quem escreveu foi o Deleuze, o Gilles Deleuze. Nesse livro, no final, tem um capítulo chamado Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda a visão de mundo medieval era construída a partir da ideia de Deus. Então você tem Deus, os anjos e o homem. Então o homem é menor que Deus e é um pouco menor que os anjos. Nesse livro, cara, o Deleuze, ele fala o seguinte, cara, quando Nietzsche chega com essa ideia de que Deus morreu, nesse livro ele fala, cara, quando toda a sociedade depende de Deus, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, então, se você tira Deus, a sociedade entra em colapso. E aí ele fala, cara, quando a sociedade entra em colapso, não existe mais a limitação da moralidade cristã. Então o homem não é mais um ser que foi criado por Deus um pouco menor do que os anjos. O homem vira, segundo Nietzsche próprio fala, como uma ponte para algo além. Uma ponte para um devir, uma ponte para algo novo. Então não há limite para o que o homem quiser fazer. Então, cara, essa galera quer derrubar o antigo regime das monarquias. E eles inventam uma ideia de que, cara, esse negócio de ter rei, igreja mandando, Deus, isso aí meio que já passou, né? Daniel, então, explica que o iluminismo nasceu da razão e de uma visão ocultista de transformação da sociedade. Mas, na verdade, o iluminismo, ele tá vindo diretamente de uma visão ocultista também de transformação da sociedade. Por quê? Porque na Espanha, cara, tinha um movimento chamado Los Alumbrados, que era os Iluminados. Antes de ter o iluminismo como filosofia, que a gente vai estudar a história da filosofia, você estuda o iluminismo. Claro. Antes de ter a filosofia do iluminismo, você tem na Espanha os Alumbrados, né? E os Alumbrados, o Inácio de Loyola, que depois funda a Companhia de Jesus, né? A ordem lá dos jesuítas, ele era membro dos Alumbrados, né? Então, dos Iluminados, dos jesuítas, que estão bebendo dessa filosofia dos Iluminados, tem um cara chamado Adam Weishaupt. E o Adam Weishaupt, ele era um jesuíta, professor de direito canônico lá na Alemanha, não tinha Alemanha ainda, mas na Bavária, na Universidade de Ingolstadt. E esse cara, ele concebe exatamente essa ideia. Nós precisamos derrubar as monarquias europeias. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma super sociedade secreta, tipo uma maçonaria das maçonarias, né? Mesmo com a ordem oficialmente desfeita, segundo Daniel, a ideia teria seguido viva sob outros nomes, como Giuseppe Mazzini, político maçom revolucionário da unificação italiana importante. Voltando para aquela ideia, né, o Adam Weishaupt, eu falei pra galera que a primeira loja maçônica oficial é de 1717, e aí, cara, em 1776, no dia 1º de maio de 1776, a gente pensa 1º de maio, a gente pensa no dia do trabalho, mas de verdade, 1º de maio, primeiro fato importante que aconteceu no 1º de maio foi a fundação da Ordem dos Illuminati. Né? Que isso sempre foi reputado como teoria da conspiração, mas isso é fato, eu tô dando o nome dos caras, até a universidade onde ele dava aula, Universidade de Ingolstadt. Até que um mensageiro indo de cavalo mandar levar essas mensagens secretas por diversos grupos, né? Ele é atingido por um raio. E aí ele morre, eletrocutado, e os planos se espalham pelo chão. Alguém e acha. a galera, o pessoal achou, aí denunciaram para o governo na época, eles prenderam a galera toda. Então aí o projeto de 1776, ele meio que foi suspenso. Mas aí alguns desses membros desse grupo, que sobreviveram ali, conseguiram fugir. Na Itália, o Giuseppe Mazzini continua esse trabalho. Giuseppe Mazzini depois vai ser um dos inspiradores da unificação italiana, né, que eles derrubaram o rei Vittorio Emanuele e criaram ali uma república, né, italiana, né, unificaram a Itália, né, acabaram com a monarquia italiana. E que o grupo teria sempre o mesmo objetivo, derrubar monarquias e substituí-las por repúblicas controladas pela burguesia, tudo em nome da escolha popular, mas concentrado ali, né, concentrando o poder nas mãos de uma elite, o que para ele explicaria essa nova ordem. Então é sempre o mesmo objetivo, é uma revolução burguesa que quer derrubar as monarquias e criar, em nome assim da possibilidade do povo escolher seus representantes eleitos, criar ali um governo dominado pela burguesia. Falei toda essa parte mais densa para agora chegar na teoria que ele considera mais interessante. Afinal, qual seria o papel de Donald Trump dentro dessa nova ordem? Trump e a nova ordem. Segundo Daniel, Trump teria planos bem específicos para os Estados Unidos que envolvem concentrar ainda mais poder. Ele estaria de forma intencional desmontando a ordem mundial atual para abrir espaço a uma nova estrutura em que os Estados Unidos e ele próprio assumiriam o controle. Dentro dessa visão, quando Trump corta financiamento de órgãos como a ONU, isso não seria descuido nem erro, mas parte de um plano calculado para enfraquecer essas instituições e depois substituir
substituí-las por outras ali sob influência aí direta americana. E isso até faz sentido se você for parar para pensar que ele agora está batendo de frente com a OTAN pelo controle da Groenlândia, né? Será? Enfim, né? Essas teorias têm que fazer sentido. O que resta é ele que controla. Porque o Conselho da Paz é uma nova ONU que o Trump está controlando, né? Então, é claro que isso, todo mundo vai falar, cara, mas romper com essa ordem mundial vai gerar uma crise financeira global. E quem disse que ele não quer isso? Ele quer isso. Ele acredita que Trump ele não teria medo de provocar uma crise econômica global, pelo contrário, né, essa crise faria parte do plano. A estratégia seria pressionar países que acumulam muitos títulos da dívida dos Estados Unidos, como o Japão, e vender esses papéis para conseguir dólares. Que o Trump desrespeitou completamente com as tarifas, a própria ONU, né, que o Trump já tirou os Estados Unidos, tirou o financiamento, a ONU falou que agora vai falir porque está sem dinheiro. Isso é o cara propositalmente, não apenas criando uma ordem mundial nova, mas uma ordem mundial que o que resta é ele que controla. Porque o Conselho da Paz é uma nova ONU que o Trump está controlando, né? O Japão, ele vai praticamente quebrar porque eles compram muito petróleo, né? É gente pra caramba numa ilha ali amontoada. É igual um formigueiro aquilo lá. Então, se o Japão precisar comprar muito mais petróleo, eles vão precisar de mais dólares, porque eles ainda compram petróleo usando dólar. Depois que esses países já estivessem com dólares em mãos, aconteceria um evento inesperado, o chamado Cisne Negro, que poderia ser uma pandemia, uma crise financeira ou qualquer outro choque global. Nesse momento, o dinheiro do mundo inteiro correria de volta para os Estados Unidos, fortalecendo novamente o dólar. Assim, a moeda que muitos acreditam estar perdendo força voltaria a ser a mais desejada do planeta. Então o que vai acontecer? O Japão, que é o maior detentor do título da dívida americana, como é que eles vão conseguir dólar para comprar mais petróleo? Vendendo os títulos da dívida que eles têm. Pois é. Então, quebrar o Japão faz parte fundamental desse plano. O Japão quebra, ele precisa vender o título para ter dólar na mão, e depois que ele está todo feliz com o dólar na mão, acontece o evento Cisne Negro e faz o dólar voar tudo de volta para os Estados Unidos. Entendeu? Então primeiro eles pegam os títulos, depois eles pegam os dólares. Ele também explica que Trump usaria ameaças econômicas, tarifas e até discurso territorial para pressionar aliados tradicionais, como o Canadá e boa parte da Europa. O objetivo de tudo isso seria então gerar medo nesses países e, com isso, abalar a confiança no sistema atual, facilitando e muito essa possível mudança na nova ordem mundial. A marca é uma aliada tradicional dos Estados Unidos. Ele não tá nem aí. Ele tá falando, vou meter tarifa pra cima de todo mundo. Aí os Estados Unidos, o Trump já chega ao poder arrumando encrenca com o Canadá. Aí, Canadá, se você não concordar, se anexar aos Estados Unidos e virar o 51º estado americano, eu vou meter tarifa altíssima em cima de você, né? Dentro dessa lógica, Trump não estaria preocupado em ser amado. Ele quer mesmo é que outros tenham medo. A ideia seria levar países a tentar abandonar o dólar para depois, no momento em que a crise explodir, reassumir o controle total da moeda. Tudo isso e tá fazendo as pessoas ficarem com medo de se relacionar com os Estados Unidos. Mas isso que ele quer. Ele quer ser temido e ele quer que as pessoas tenham esse medo de continuar usando o dólar. Então eles abandonam o dólar e reassumem o controle do dólar, e com o evento Cisne Negro, que muitos acham que vai ser premeditado, mas pode ser espontâneo. Tá. Não precisa ser um novo 11 de setembro, pode ser uma nova pandemia. Vamos supor que esse Nipah vírus aí vira uma pandemia global. É um evento dessa natureza, o dinheiro, da mesma forma, volta tudo para os Estados Unidos. Até o pobre do Brasil entraria nesse plano, e de forma estratégica. Segundo aí o mestre das teorias, se o país se submeter às exigências americanas, a relação tende a ser tranquila. Mas se resolver resistir, pode enfrentar forte pressão política, além de pressão econômica e até institucional. A gente começa a gestão Trump com uma relação extremamente sofrida e tensa entre Estados Unidos e Brasil, né? O Trump começa metendo primeiro 10% de tarifa, depois mais 40%. A gente ficou com as maiores tarifas do planeta, 50%. Depois ele vem e sanciona várias autoridades brasileiras. Depois ele vem e ameaça o Brasil com uma investigação do Departamento Comercial, que é a investigação 301. E quando o negócio está mais tenso, que a gente fala, caraca, esse cara vai quebrar o Brasil assim, né? De repente ele encontra com o Lula na Malásia e valeu, meu chapa. Tá tudo certo. Muito estranho. Significa que eles chegaram a algum consenso. Acordo teve, né? Daniel também citou alguns exemplos recentes da América Latina, como o caso da Venezuela. O recado é, se você tiver muito petróleo, recurso natural, terras raras, não quiser me entregar, eu vou ir te buscar. Eu jogo bomba em cima de vocês e te pego aí dentro da tua casa. Isso não é a ordem mundial liberal baseada em regras. Isso aqui. É claro que os Estados Unidos já fizeram várias intervenções em vários países da América Central, né? Como a questão dos contras na Nicarágua, né? No Panamá também, os Estados Unidos já intervieram no Panamá também. Mas, assim, mandar tropas lá e pinçar o presidente igual eles fizeram e levar para os Estados Unidos, isso é completamente inédito. Isso realmente nunca tinha acontecido antes, não. Segundo a teoria de Daniel, isso marcaria o fim da chamada ordem mundial liberal baseada em regras e o início de uma fase mais direta, dura e agressiva, onde claramente o poder vai ser norte-americano. Soldados controlando OVNIs com a força do pensamento. Por exemplo, tinha tecnologia que hoje a gente não tem,
Você olha no Líbano, tem o templo de Baalbek. Esse templo tem literalmente pedaços de pedra cortadas perfeitos, igualzinho um ônibus, do tamanho do ônibus. Que hoje a gente não tem guindaste que consiga carregar. Então, existe um problema de que se você reconhece que esses povos antigos, ancestrais, tinham tecnologias que a gente hoje não tem, a gente vai ter que reescrever a história toda. Porque a gente acha que eles eram atrasados, que eles eram ignorantes, que eles viviam. Então, existe uma resistência muito grande das pessoas a aceitar isso. Que eles tinham algo melhor do que nós. Isso atrapalha demais. Durante a sua participação no Redcast, Daniel contou ter visto coisas estranhas no céu e, claro, aproveitou para lançar mais uma daquelas teorias. Na conversa, eles falavam sobre o quanto a tecnologia militar avançou, principalmente quando o assunto é espaço. Como exemplo, citaram ali os contratos da Força Espacial dos Estados Unidos com grandes empresas que sempre trabalharam com projetos secretos de defesa. Segundo Daniel, muitas coisas que as pessoas veem no céu e chamam de OVNIs ou alienígenas seriam, na verdade, aeronaves humanas ultra secretas, citadas aí por essas empresas, como o TR-3B, uma nave triangular conhecida desde os anos 80. Brincadeira de mandar satélite ir para Marte, mas ele tá trabalhando para a Space Force, mandando equipamento bélico para o espaço. Tem uma galera trabalhando para a Space Force. A Space Force tem contratos com o Elon Musk, é um deles. Sim, SpaceX. Tem com a Boeing. Sim. Tem uma galera que... Só você pensar, quem fabricou o módulo lunar, aquele da NASA, independente se você acredita que se eles foram para a Lua ou não, fabricaram o módulo lunar. Quem fabricou foi a Northrop Grumman. E a Northrop Grumman é uma dessas empresas, estilo Boeing, Raytheon, Lockheed Martin. E é a empresa que, teoricamente, faz esses triângulos aí que parece que são OVNIs. Todo mundo, oh meu Deus, estamos sendo invadidos por alienígenas. É uma aeronave da Northrop Grumman, a mesma que fez o módulo lunar. Você falando, é o TR-3B? TR-3B. O TR-3B. É engraçado. Só que TR-3B é dos anos 80, né, pô? Ele foi além e afirmou já ter visto esse tipo de aeronave 3 vezes no mesmo dia. E eu vi com várias testemunhas, não foi só eu. E, na verdade, hoje, se você botar... Eu vou dizer onde é que foi. Na verdade, eu vi em 3 lugares diferentes no mesmo dia. E a nave... ela quase que me seguiu, porque eu não queria seguir, não, né? Ih, tô de olho no Daniel lá. Tô de olho no Daniel lá. Eu vi a nave em Aparecida, depois em Taubaté, depois no meio aqui da Ayrton Senna, no meio do nada. Foi na terceira vez que eu consegui filmar. Mas no mesmo dia? Na mesma situação. Disse também que hoje já existem máquinas controladas à distância com tecnologia extremamente avançada, inclusive pesquisas ligando o cérebro humano a equipamentos, onde o pensamento comanda a máquina, como o Robonaut, o robô da NASA operado da Terra por conexão neural. A pessoa que controla o robô sente como se estivesse no lugar dele. Olha para você ver o nível disso, né? E segundo ele, provavelmente já estão muito além. É nesse ponto que Daniel cita o médico Stephen M. Greer, que há décadas tenta provar a existência de vida extraterrestre, reunindo relatos de militares e agentes de inteligência. Esse cara é um médico, né? Ele parece ser uma pessoa séria. Pode ser um cara louco, mas parece ser sério. Nunca vi ele de piadinha e tal. E ele tá dedicando a vida dele a isso. Uma coisa curiosa é que 8 pessoas da equipe dele já foram assassinadas por causa desse projeto. Por estarem revelando coisas que não era para revelar. Ele tem mais de 700 entrevistas com pessoas que trabalharam nesses projetos. Das 700, acho que 115 mostraram a cara e deram o nome. Ali você tem o... Ai, meu Deus, como é que eu não podia esquecer o nome desse cara? Tem um sargento que falou que trabalhava recuperando essas naves caídas e tal. Sargento Clifford Stone. Se você assistir a entrevista que ele fez com esse cara, é complicado. Ele fez um evento no ano 2001, pouco antes das Torres Gêmeas, lá do atentado da Torres Gêmeas. Ele levou uns 50 ex-funcionários do Exército e da Inteligência e os caras falando: eu trabalhei com isso e estou disposto a dar o meu depoimento sob juramento diante do Congresso americano. Sob juramento? Sob juramento. Segundo Daniel, o médico afirma até conseguir invocar alienígenas. Ele contou ainda que pessoas que trabalharam com ele nesse projeto já teriam até ido aí de arrasta, né, por causa disso. Uma das fontes entrevistadas relatou que sempre que acontece alguma grande catástrofe, o grupo começa a sondar crianças que supostamente teriam habilidades paranormais. A partir daí, essas crianças seriam levadas para um projeto secreto onde desenvolveriam a capacidade de comandar um OVNI com a mente. Será? Pode ser tudo mentira, mas dá um filme maneiro. A história é louca, tá? Vamos fingir que é ficção, né? Pra mim, a maior probabilidade de ser mentira, né? Porque não é possível. Só que se for mentira, esse cara falar isso sob juramento, ele tinha que estar preso. O que ele falou? Por exemplo, tem assim um tsunami lá da Indonésia. Aí esses caras chegam, veem as crianças que estão largadas, pega as crianças e vai sondando quais dessas crianças têm habilidade paranormal. E aí eles encontram algumas crianças dessas, ou órfãos, levam para esses projetos e conseguem, quando eles encontram as crianças com essa habilidade, eles desenvolvem na criança a habilidade de hackear o OVNI com a mente. Porque se a nave tem conexão neural, aí aparece uma nave, eles vão com esse jovem, com essa pessoa,
O cara hackeia a nave e desce a nave. O alienígena, pô, hackearam a gente. Ele consegue descer a nave com a mente. O próprio Daniel admite que isso provavelmente é mentira, tá? Que soa como algo absurdo demais, mesmo com toda a história de juramento envolvida. Então, se soa absurda pro Daniel, imagina pra gente, né? Mas, sendo verdade ou não, esse tipo de relato acaba alimentando ainda mais a discussão sobre a possível existência de tecnologias militares capazes de conectar mente e máquina. Ou seja, mesmo que essa história da criança controlando um alien, né, nunca seja comprovada, ela acaba reforçando a ideia de que talvez exista há muito tempo uma tecnologia capaz de ligar a mente humana a máquinas, só que mantida ali longe do público. E ela tá sendo operada por uma inteligência artificial, beleza, você não precisa do homem ali. Mas as que são avançadas e ainda têm uma tripulação humana, já estão... Se a galera pesquisar, eles vão ver isso. Mas eu quero saber de você, você acredita nessas teorias aí que o Daniel Lopes conta? Qual outra ficou de fora pra gente trazer aqui numa parte 3? E outra também que eu tô pensando aqui, rapaziada, é que é o seguinte, outra que eu também vejo bastante teoria aí, né, conta bastante teoria, é a Carol Capel, né? Vocês já viram o vídeo dela? Ela também é uma que eu acho que é o Daniel Lopes de saia, né? Eu acho que dá pra gente trazer um aqui falando das teorias dela. O que vocês acham? Comenta aqui também se você aprova essa ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!